livro do profeta Isaías, capítulo 6, amém? Nós iremos ler a partir do verso 1 até o verso 13. Aquilo que foi o chamado deste homem de Deus. Amém. Vamos ler a Escritura. Diz assim, capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Verso 11. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, e fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o 12 diz assim: e o Senhor afaste dela os homens, e no meio desta terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém? Somente até aqui. Vamos dar graças ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nessa hora. E queremos, Senhor, que o Senhor possa nos dar graça para que possamos falar acerca dela, para que possamos, Senhor, falar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, a fim de que possamos, meu Pai, sair daqui renovados através da Tua palavra, Senhor, porque só ela pode fazer esse milagre. Nenhuma obra humana pode fazê-lo, Senhor, mas a Tua palavra pode. O Senhor pode convencer os corações, o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode chamar vidas nessa noite, o Senhor pode confirmar aqui chamados nessa noite. Sim, Senhor, tudo isso o Senhor pode fazer e nós cremos, nós não duvidamos. E que o Senhor faça o seu propósito. É o que oramos, é o que pedimos, é o que clamamos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amém, amados. Palavra de Deus, chamamento do profeta Isaías, relato muito impactante, cheio de mistérios, coisas que nós não entendemos.
Coisas que nenhum homem pode explicar, maravilhas do céu. E estudando acerca desse texto, eu me lembrei também do meu chamamento, do meu encontro com o Senhor. Como não se lembrar, né? Todos nós podemos nos lembrar, aquele dia que marcou as nossas vidas para todo sempre. Porque eu digo uma coisa para você, irmão. Quando encontramos com o Senhor, quando Ele se apresenta a nós, irmão Adão, mas Ele não apareceu para mim dessa forma, mas Ele se apresenta de alguma forma. Ele não é um Deus previsível, nós não podemos prevê-lo. Ele é um Deus imprevisível, Ele faz de formas que não conhecemos. Cada um aqui foi alcançado de uma maneira, outros ainda não foram alcançados, mas serão. E aí eu me lembrava do que foi aquele dia grandioso, em que num quartinho aqui na Samambaia, o Senhor falou comigo. Como Ele falou comigo? Você ouviu a voz do Senhor? Ele falou comigo no meu coração. E eu me lembro da minha oração e nunca esqueço o que eu estava fazendo naquele quarto, naquele dia, naquela noite, quando o Senhor falou comigo. Isso marcou muito a minha vida. Isso foi a primeira apresentação clara de Deus para mim. Foi a minha experiência com o Senhor. E eu me lembro daquela oração e eu clamava ao Senhor. Eu não pedia nada porque eu sentia vergonha e sabia que eu não era digno de pedir nada para Ele. Mas eu falava uma coisa para Ele, eu falava: Senhor, perdoa os meus pecados, sara-me, faz alguma coisa na minha vida, me levanta como um homem de Deus. E aí o Senhor falou ao meu coração, e naquele dia eu sentia que Ele declarava que os meus pecados estavam sendo perdoados, e que Ele tinha algo sim para a minha vida. Então, assim como foi esse meu chamamento, assim aconteceu com o profeta Isaías e com tantos outros, mas hoje nós nos atemos aqui a esse texto, em que o profeta relata o momento em que ele encontrou com o Senhor. Um momento incrível, irmãos. E ele diz o seguinte, no verso 1 ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele aproveita... Ele marca o episódio da morte do rei Uzias, que foi um dos reis de Judá, para atestar e para afirmar algo grandioso que tinha acontecido na vida dele, ou seja, o encontro dele com o Senhor. E aí ele diz o seguinte, ele fala: olha, eu vi o Senhor, e ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. Isso aqui é muito importante para nós, essa apresentação do Senhor. Assim como tem várias apresentações de Deus no seu alto e sublime trono nas Escrituras. Mas quando nós olhamos para Deus nesse alto e sublime trono, não é alto só porque está lá nas alturas, não. Mas isso aqui manifesta a majestade do nosso Deus. Isso aqui manifesta a natureza de quem Deus é e aonde Ele está. Você sabe aonde que Deus está? Deus está sobre o alto e sublime trono. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está num lugar majestoso, um lugar santo, um lugar onde todos que ali estão o honram e sabem o seu valor, sabem quem Ele é o santo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sobre tudo, aquele que está sobre todas as coisas. Esse é o Deus. E aí o Isaías, ele fala isso, ele fala que viu o Senhor, esse Deus, que está num alto e sublime trono, que está acima de todas as coisas. E aí ele continua dizendo: e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ou seja, era glorioso demais, irmãos. O que é isso aqui, irmão Adão? Isso aqui são coisas que não podemos nem mensurar e nem calcular em nossas mentes, não podemos, compreender a dimensão disso aqui. É algo grandioso demais, algo santo, algo, que certamente veremos. No 2, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Aqui manifesta os seres celestiais, a saber, os anjos, serafins. O pastor falou aqui no estudo na quarta-feira acerca da hierarquia dos anjos, né?
saber principados e potestades, nos explicou em detalhes o que seriam isso. Aqueles que vieram ficaram sabendo. E aqui é nos apresentado anjos, serafins. Serafins, e é algo interessante, irmãos, porque o único relato nas Escrituras que nós vemos falar sobre esses anjos, a saber, os serafins, é aqui em Isaías. Somente esses 2 versículos. Ah, mas que jeito que são esses anjos, irmão? Eu posso te falar o que a Escritura diz. 6 asas. E aqui eles estavam diante do Senhor, e o que eles faziam? Eles manifestavam quem Deus era. Eles manifestavam quem o seu Criador, o Deus, que um dia vocês certamente verão quem Ele é. E aí eles voavam com 2 asas. Com 2, eles cobriam o rosto. Grande é a glória desse Deus. Com 2, eles cobriam os pés. Com 2, eles voavam. E aí o 3 diz assim: e clamavam uns para os outros. Eles clamavam uns para os outros, eles olhavam uns para os outros e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, saiba de uma coisa. Esse Deus é santo, viu? É santo. E eu queria falar um pouquinho acerca dessa santidade do Senhor. Quando nós estamos aqui, viemos para a igreja a fim de, de entoar cânticos, de ouvirmos a palavra, de termos comunhão uns com os outros. Para tudo isso nós viemos aqui na igreja. Nós viemos fazer tudo isso. Mas o principal, nós viemos aqui para glorificar um Deus que é santo e vivo. Um Deus que certamente se faz presente aonde, irmão Adão? Nos templos, aqui na igreja? Não, em nós, o seu povo. Um Deus que é santo, irmãos. Um Deus que não tem comunhão com o pecado. Isso nos traz temor. Você sabe por quê? Porque esse Deus santo, esse Deus majestoso, quando nós declaramos santo, nós não conseguimos imaginar o que significa de fato essa palavra. Porque declarar santo nós declaramos nas músicas, lemos aqui que é santo, mas a declaração de santidade de Deus é algo muito profundo, irmãos. E nos constrange. Ela nos constrange de uma forma. Ela nos, constrange de forma que olhamos para Ele e pensamos assim: meu Deus, como podemos estar de pé nessa presença? Como podemos estar de pé diante de um Deus assim? Nós que cometemos pecados, nós que praticamos coisas que é desagradável, isso é verdade. Como podemos estar de pé diante do Senhor assim? Aí nos é apresentado, nos vem à memória a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos deu um privilégio grandioso demais. Que privilégio foi esse? Ele nos deu o privilégio de achegarmos a Deus, de estarmos em um lugar diante de Deus e não sermos fulminados, irmãos. Porque todos nós aqui, sem exceção de ninguém, diante do Senhor, sem essa graça de Jesus Cristo, deveríamos ser fulminados. Até o mais bonzinho deveria ser fulminado, porque Deus é santo, e para Ele, um pecado só é algo, é algo terrível, é algo, é algo sujo. Entenda isso, vamos absorver isso, vamos entender que para um Deus santo assim, um pecado é algo terrível, é algo sujo. E será que nós temos essa consciência? Será que nós olhamos para o Senhor, olhamos para textos como esse, vendo os seres celestiais adorando o Senhor, cobrindo o rosto, cobrindo os pés e adorando, declarando que Ele é santo, e nós vivemos aqui, estamos na presença de Deus, ousamos estar diante do Senhor? Quando eu falo na presença de Deus, não é na igreja não, é em todos os lugares que você estiver, porque Ele sonda os teus caminhos, Ele te conhece, Ele vê a tua vida, Ele sabe daquilo que ninguém aqui sabe, Ele conhece você. Então você precisa olhar para Ele com muito temor, irmãos. Eu escutava um pastor falando acerca disso, e eu achei interessante, eu quero colocar um parênteses para falar acerca disso aqui rapidamente, para a gente voltar ao texto.
E ele dizia assim que os crentes de hoje estão muito estranhos. E é verdade, estão muito estranhos. Porque quanto mais a imagem de Deus é ofuscada de nós, ou seja, quanto mais, ofusco é a imagem que temos do Senhor, mais nós nos tornamos acomodados com o estilo de vida de pecado. E aí ele citava o pecado da maneira em que os crentes se expressam nos dias de hoje. Ele falava sobre a maneira de expressar. E aí ele falava a referência de Jesus, que dizia que aquilo que sai da sua boca, ela vem do seu coração. Foi até falado sobre isso aqui, né? Então ela fala muito acerca de como você está, de como está o estado do seu coração. E aí ele falava, para encerrar, ele falava, os crentes falam hoje em dia palavras feias, palavras sujas. O vocabulário dos crentes hoje em dia está, abarrotado de palavrões, de coisas ruins. Entenda uma coisa, Deus é santo. Entenda uma coisa, você precisa ser santo. Nós precisamos ser santos, porque o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos chamou, é santo. Ele é santo. E aí ele continua no verso 4, dizendo o seguinte: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu, ai de mim. É o que o Isaías exclama aqui. Ele diz, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que o Isaías faz diante daquela visão majestosa? Ele fala assim, ai de mim, estou perdido, vou ser fulminado. Será que temos essa consciência? Ah, irmão Adão, mas eu não tive essa visão, então eu estou tranquilo. Não, você está diante do Senhor. Você está diante do Senhor todos os dias. E aí, como está a sua vida lá, no mais íntimo, no mais profundo? Você tem temor ao Senhor? E aí ele declara, ai de mim, ele confessa o seu pecado, ele diz, olha, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui ele está declarando, irmãos, aquilo que era o pecado daquele povo, ou seja, o afastamento de Deus, a idolatria. O povo tinha deixado o Senhor, tinha se metido em muitos problemas. Depois leia todo, capítulo 1, 2 e 3 de Isaías, vai entender as realidades, problemas em todas as áreas. Muitos problemas assolavam a nação de Judá, muitos problemas assolavam aquele povo. E por quê, irmãos? Porque aquele povo se esqueceu de Deus. Porque aquele povo se afastou do Senhor. Porque aquele povo, tinha se esquecido quem esse Deus é, a natureza desse Deus santo. Irmãos, não nos esqueçamos quem nosso Deus é. Não, nos cansemos de confessar a Ele todos os dias o nosso pecado, a fim de que Ele nos perdoe, a fim de que Ele nos sare, a fim de que Ele faça assim como Ele fez com o profeta Isaías, que Ele sare, nos liberte e perdoe os nossos pecados. E aí ele diz o seguinte, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Apesar de estar ali, de saber a realidade do seu pecado, estar confessando esse pecado, ele ainda tinha um pouquinho de temor no seu coração, porque ele chama, os meus olhos viram o Rei. Ele sabia o que aconteceria com todos aqueles que viriam o Senhor estando nessa realidade de pecado, ou seja, não era digno. E aí, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. No 6 ele continua, o que aconteceu depois disso, depois dessa exclamação do Isaías, depois do Isaías confessar aquilo que ele era, aquilo que a nação dele era, que o povo dele era. E aí ele diz no 6, então, um dos serafins, ou seja, um daqueles que estavam diante do Senhor, voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E o 7 ele diz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, ou seja, ela tocou você,
tocou no seu pecado, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Ou seja, Isaías, você não é digno não. Isaías, você é um pecador. Isaías, é verdade, você confessou e disse bem. Você está diante do Rei, do Senhor. Você poderia ser fulminado nessa hora. Você não é digno. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar o seu pecado, diz o Senhor. Eu vou tocar na sua língua, eu vou tocar em você. E o seu pecado será, a sua iniquidade foi tirada, o teu pecado é perdoado. Foi perdoado o teu pecado. Você sabia que o teu pecado foi perdoado no dia que você confessou Jesus Cristo? Naquele dia do encontro lá que eu falei, naquele dia que você entregou a sua vida para Ele, naquele dia que você confessou o Senhor, naquele dia que você falou, Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor, faça algo por mim. Essa deve ser a oração de arrependimento de um homem pecador, irmãos. Nesse dia, o Senhor olhou para você, olhou para mim. Nesse dia, o Senhor declarou, se foi de todo o coração, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele foi lá, perdoou o nosso pecado, Ele retirou as nossas iniquidades. Foi isso que Ele fez conosco. Foi isso que Ele fez através do Santo Jesus Cristo. E aí o 8 diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí o Isaías declara, ele responde a esse chamado, ele fala assim, eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Entenda um processo aqui, irmãos. Primeiro o Senhor perdoou o pecado, tirou a iniquidade, tornou aquele homem limpo. E aí o Senhor chamou, o Senhor declarou, o Senhor fez um convite, falou, olha, depois de ter feito isso com você, Isaías, aí o Senhor pergunta, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, quem será o profeta que eu levantarei agora? Quem será o homem que eu levantarei para proclamar a esse povo? Juízo sim, proclamar a esse povo quem sou eu, proclamar a esse povo que eles estão perdidos, porque eles estão pecando contra o Deus vivo, o Deus que gera temor, o Deus que faz estremecer toda a terra, o Deus que nos conhece como ninguém. E aí, depois de ter tido o pecado tirado e purificado a sua iniquidade, ele diz, ele responde ao chamado do Senhor. Ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, pode contar comigo, Senhor, conta comigo. Eu sei que eu era um homem indigno, mas agora pela tua graça eu sou digno. Eu posso ir pregar, eu posso ir falar, eu posso ir proclamar, eu posso ir e dizer aquilo que o Senhor quer que eu diga. E aí o 9, então disse ele, olha o que o Senhor disse para esse homem, irmãos. Olha o que seria a missão desse profeta, a saber, o profeta Isaías. Diz assim, vai, diz a esse povo, olha o que ele ia dizer, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. O 10, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Abra em Mateus capítulo 13, rapidamente, para a gente entender o que é isso aqui. Mateus capítulo 13. Esse negócio está estranho, irmão. Deus deu uma missão para ele, mas que pregação seria essa? Que palavra seria essa que o profeta iria falar para esse povo? E por que esse povo não ia escutar? O Senhor já está declarando isso. Para a gente entender isso aqui, Mateus capítulo 13, verso 10. Isso aqui é a parábola do semeador.
O Senhor Jesus contou a parábola do semeador, e quando ele terminou, ele explica, e ele vai dizer o seguinte, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que fala em parábolas? Perguntam para Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? Ao que ele respondeu, ao que o Senhor respondeu, porque a vós outros é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isto concedido. 12. Pois ao que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Quem? Os outros. E ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia do Isaías, aquela que nós acabamos de ler lá, que nós estamos lendo, na verdade. E diz o seguinte, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouvirão com os ouvidos, e ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque eles veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Aleluia! Que mistério é esse aí, irmão Adão? É o mistério dos céus. Que mistério é esse, irmão Adão? É o mistério dos céus, irmãos. É as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus declarou, Ele explicou isso que era a missão do Isaías aqui. E aí, continuando, diz assim, no 11. E então, disse eu, ou seja, o Isaías, ele disse, até quando, Senhor? E ele respondeu, Isaías perguntou, Senhor, até quando? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, até que as casas fiquem sem moradores, até que a terra seja assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Misericórdia. Verso 13. Mas se ainda ficar a 10ª dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. O Isaías perguntou para o Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu vou pregar para esse povo não vai me ouvir? Até quando eu vou anunciar e eles não vão me atender? Até quando, Senhor? E o Senhor falou, até a cidade ficar totalmente desolada. Até esse povo padecer. O que é isso, irmãos? Expressa juízo de Deus. A Bíblia não demonstra somente um Deus amoroso, não. O juízo de Deus é também amor, uma forma de amar, mas muitos não entendem e desconhecem. Por quê, irmãos? Porque o nosso mundo, ele está arraigado de maldade. E aí então, quando se apresenta um Deus, dono de tudo, soberano sobre toda a terra, um Deus que certamente julga, que certamente vinga, que certamente está irado contra o pecado, daqueles que cometem maldade, daqueles que praticam iniquidade, aí as pessoas, não, esse Deus aí eu não quero. Eu só quero o Deus do amor. O Deus da ira, eu não quero. Mas a Escritura nos expressa o Deus que ama plenamente e totalmente, como
ninguém jamais amou, um Deus que expressa amor, que entrega o Filho para morrer por um bando de pecadores, mas também nos expressa um Deus que está irado contra o pecado, um Deus que certamente se vingará, que naquele dia, chamado dia do juízo final, virá e, declarará acerca daqueles que não são dele: vocês são malditos, vocês vão herdar, mas é o inferno, é o fogo. Entendam isso, irmãos. Eu vejo muita gente aí declarando o seguinte: o Brasil é do Senhor Jesus. Não é isso que está parecendo, não, irmãos. Não é isso que parece. Tem que ser dita a verdade. Como assim o Brasil é do Senhor Jesus? Olha a situação do nosso país. As pessoas não querem o Senhor. Elas não querem Deus. Eu sei que é bonito, o Brasil é do Senhor Jesus. É profético isso aqui. Quem foi que te mandou só liberar essa profecia? Foi Deus? Não. O que o nosso país, os frutos do nosso país, é corrupção, é maldade, é perversão, é idolatria. O Brasil está afastado de Jesus. O Brasil não conhece Deus. Quando eu falo pela maioria, irmãos. É claro que tem uma minoria que confessa ao Senhor. Como que você sabe isso, irmão Adão? Olha a situação do Brasil, irmãos. Analise a situação do nosso país, irmão. Não vai adiantar nada, você vai ficar declarando, fazendo aqueles atos proféticos: o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Não é, irmãos, não é isso que tem mostrado. Agora, o seu papel como crente é orar pelo Brasil. Ore pelo Brasil, ore pelos governantes. Pare de ficar, liberando palavras ao vento. A sua palavra não tem poder nenhum. O Brasil está afastado do Senhor Jesus, e é por isso que o nosso país é assolado com tantas tragédias, com tantas crises. É por isso, irmãos. É por isso. É claro que tudo isso tem a ver com aquilo que o Senhor disse acerca do fim, mas a verdade é essa: o Brasil está distante do Senhor Jesus. Ele é um Deus que certamente vai se vingar daqueles que são maus, irmãos, daqueles que não se arrependem. Romanos capítulo 1. Abra aí rapidamente para a gente encerrar. Eu falei sobre a declaração das palavras aqui, irmãos, é porque tem gente que entendeu tudo errado nas Escrituras e acha que tem poder nas suas palavras. Isso não é verdade, irmãos. Isso é herético. A nossa palavra não tem poder, a palavra de Deus tem poder. A nossa não. A nossa palavra não tem poder nenhum. Que tem poder, certamente é a palavra de Deus que fala assim: haja, e a coisa começa a existir. Aquele que declarou lá no início: haja luz, esse tem poder. A nossa não, irmão, mas eu fiquei decepcionado, então minha palavra não tem poder. A interpretação do poder da sua palavra, certamente é essa aqui, vou explicar. É o seguinte: por exemplo, temos que declarar coisas boas? É claro que temos que declarar coisas boas. Por quê? Nesse sentido a palavra tem poder. Porque se você declarar coisas ruins, se eu chegar, por exemplo, na irmã Elisete e falar: irmã Elisete, falar um bocado de coisa ruim para ela, vai gerar coisas ruins para mim, porque ela vai ficar chateada comigo. E aí coisas ruins virão. Nesse sentido, no poder, no sentido humano da coisa. Mas não no poder, você não é Deus. Você tem que parar com isso. Você não tem poder na sua palavra. Irmão Adão, mas teve um dia que eu declarei uma coisa lá e a coisa aconteceu. Certamente aconteceu porque Deus queria. Mas muitas coisas você também declarou e não aconteceram. Por quê? Porque o Senhor não quis. Então a sua palavra não tem poder. A Escritura não dá crédito para esse tipo de afirmação. Romanos capítulo 1. Diz assim, a partir do verso 18, e a gente já vai encerrar. Isso aqui é a idolatria do homem, tá? A situação do homem mau. Diz assim, olha, a ira de Deus. Repita comigo: a ira
A ira de Deus, não é o amor de Deus, não, a ira. Então Deus também, além de ser um Deus totalmente amoroso, é um Deus que está irado contra o pecado. E diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a vaidade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer está manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, e assim também o seu eterno poder, e também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensatos, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem de homem corruptível, como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, irmãos, esses homens são indesculpáveis. Quem são esses homens que Deus ainda está irado, que Deus está irado com eles? Quem são esses? São aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não receberam, que não o receberão. Esses homens, irmãos, o que sobra para eles? A ira do Senhor, viu? A ira do Senhor. E ela não tarda, viu? Ela não tarda, ela virá certamente. Ah, irmão Adão, mas e quanto a nós? Deus está irado conosco? Não. Deus não está mais irado conosco. Você sabe por quê? Você sabe quem aplacou a ira de Deus contra mim e contra você? Porque você também é pecador, mas você creu em Jesus Cristo. Sabe quem aplacou? Quem aplacou foi quando ele declarou, quando ele foi pendurado numa cruz e te declarou justo, irmãos. Ele morreu a sua morte, é isso que nós falamos aqui todas as vezes. Ele morreu a sua morte, irmãos. Então é a esse Deus que nós devemos adorar. É a esse Deus que nós devemos nos apegar. E os exemplos que nós tiramos acerca da revelação do profeta Isaías, desse homem de Deus, esse profeta que ouviu essas palavras do Senhor e que certamente foi lá e falou muita coisa que o povo não queria escutar, falou muita coisa que as pessoas não queriam ouvir, mas falou o que Deus tinha mandado ele falar. Ele falou acerca daquilo que era o juiz de Deus. Não somente isso, o Isaías também foi aquele que falou, Isaías 53, você se lembra muito bem, você conhece esse texto, acerca da profecia messiânica, acerca do Redentor, acerca de Jesus, aquele que viria, que seria, que seria humilhado, que seria pisoteado por sua causa, mas que através das suas feridas, você e eu, nós teríamos a salvação. Então esses são os propósitos de Deus. Isso aconteceu com esse homem de Deus. Ele chamou esse homem, purificou esse homem, perdoou esse homem e capacitou esse homem para uma obra. Ele continua fazendo isso nos dias de hoje, viu, irmãos? Não que você tenha o mesmo chamado profético como os profetas do Antigo Testamento, os profetas menores e profetas maiores. Não. Mas Deus continua chamando pessoas para falar acerca daquilo que Ele fez, acerca daquilo que Ele é. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que chama o pecador. Ele diz assim, olha, vinde a mim. Você que está cansado, que está, afadigado, sobrecarregado, vinde a mim. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas Ele é o Deus também, eu disse aqui na sexta, Ele é o Deus também que vai lá e fala assim, olha, você quer me seguir? Eu chamei você quer me seguir? Você quer ser o meu discípulo? Faça uma coisa, negue-se a si mesmo, morra todos os dias, ande comigo, morra para essa carne, morra para essa realidade pecaminosa, morra para esse eu que só quer fazer o que é errado.
e viva para mim. Então Ele é esse Deus, irmãos. Ele nos chama, amém? E nós glorificamos o nome dEle. Glorificamos o nome dEle. Porque Ele, assim como chamou Isaías, Ele nos chamou também. Ele nos chamou também.